Olá, amados de Cristo. Estamos aqui mais uma vez, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus, né? Por tudo que esse Deus faz por nós, esse Deus maravilhoso. Hoje eu queria, né, deixar uma mensagem aqui falando na importância da obediência, né? Nós temos que ter o entendimento que o nosso Deus é um Deus poderoso, né? Um Deus que nos ama, um Deus justo e que aqueles que querem ser filho de Deus tem que obedecer à palavra dele, né? Se não obedecermos a Deus, pode ter certeza que nós não somos considerados filhos, né? Aqueles que não reconhecem Jesus e que não obedecem a sua palavra, né? A própria palavra nos diz isso. Mas antes, né, quero deixar aqui uma oração que a gente tem que estar sempre orando antes de ler a palavra do Senhor, para que a gente venha ter entendimento, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos dê esse entendimento. Senão a gente apenas lê, apenas ouve e não consegue entender. Porque a Bíblia, né, por ser uma palavra viva, nós temos que pedir ao Espírito Santo que a vivifica no nosso coração. Vou estar orando aqui então, né, para a gente começar essa mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, falar da Sua palavra, das pessoas que a ouvem. E peço que o Seu Espírito Santo os dê entendimento, que cada um possa estar guardando essa mensagem em seu coração. Obrigado por tudo que o Senhor nos permite. Eu lhe agradeço e lhe peço, fique conosco nessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Então, amados, assim como eu estava falando, a importância da obediência, né? Nós que somos filhos de Deus, porque nós temos que entender, amor, que nem todos são filhos de Deus, né? A própria Bíblia nos diz que filho de Deus é aquele que reconhece a palavra dele, né? Que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse daí esses foram dado o direito de ser chamado de filho. Então, nós que reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, somos chamados de filho. Mas para que isso se confirme, nós temos que ser obedientes, porque senão a própria palavra diz que podemos ser bastardo, né? Não sermos filho diretamente do nosso Deus. Olha o problema que nos seria isso daí. Eu quero deixar aqui eh, dois versículos para que sirva de base nessa caminhada, encontra-se em Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8. Diz assim, ó: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha essa palavra, né? É uma palavra que nós temos que entender muito, porque se nós não obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor nos corrige, a gente não aceita, então nós não somos considerados filhos, nós somos considerados bastardos, né? E isso daí é muito problemático. Por quê? Se nós não formos considerados filhos, como seremos salvos, né? Porque se nós não obedecermos a palavra do Senhor, não tem como a gente ser salvo. Um exemplo, vamos botar, a pessoa não reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, e resolve ter uma vida totalmente fora do que a palavra do Senhor diz. Então, dificilmente essa pessoa vai conseguir ser salva, a não ser que no último momento ela consiga, né, se arrepender de tudo que fez, né, e o nosso Senhor aceita aquilo ali. Agora, no mais, se a pessoa vive uma vida toda torta, dificilmente ela vai conseguir ser chamada de filho. Então nós temos que nos atentar muito, né, pedindo a Deus sempre que Ele nos orienta através do Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, né, trabalhando em nossa vida. Se não for assim, nós não conseguimos, né, andar no caminho de Cristo, ainda mais hoje em dia, né, com esse mundo tão pecaminoso, né, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Se a gente conversar com as pessoas mais antigas, né, apesar de muitos antigamente não iam à igreja, mas eram pessoas que respeitavam um ou outro, né? A palavra daquela pessoa valia muito. Hoje, infelizmente, o mundo está todo perdido, né? Os que não estão em Cristo estão achando que podem todas as coisas e acham que o nosso Senhor aceita todas essas coisas. Mas nós que temos entendimento da palavra sabemos que não é assim.
né? O nosso Deus, ele nos aceita como a gente é, né? Quando a gente vai até Cristo, venha como está. Mas depois tem que haver mudança, pois não tem como eu dizer que eu sou de Cristo e não ter mudança na minha vida, né? Eu falo por minha própria vida, antes, né, de verdadeiramente seguir o caminho de Cristo. Eu tinha uma vida que não era tão temente às coisas de Deus, mas hoje, né, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, eu tenho um entendimento totalmente diferente. Mas por quê? Porque Deus, né, me transformou. Deus mudou o meu pensamento, mudou a minha mente e transformou meu coração. Mas isso daí, eu não posso descansar nisso daí, eu tenho que estar buscando todos os dias, porque o inimigo, né, ele tenta a gente todo dia, né, ele tenta nos tirar do santo caminho de Deus, né, ele tenta botar proposta, ele tenta analisar nossa vida, ver nossas falhas e colocar as coisas dele para ver se a gente cai, porque a maior missão do inimigo é levar a nossa alma para o inferno. É o que ele quer. Mas se nós queremos, né, ser chamado de filho de Deus, filho, né, do Altíssimo, nós precisamos obedecer a palavra dele. E a palavra dele está aí, né? É a própria Bíblia. Né? Nós não precisamos que ninguém faça revelações para a nossa vida. Revelação é bom, né, quando vem de Deus, com certeza. Mas a maior revelação que existe é a palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Essa daí você pode ter certeza que é verdadeira, por isso nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Às vezes já lemos um livro ali ou um versículo várias vezes e ele nunca falou com a gente, mas de repente numa leitura aquele versículo fala. Mas o porquê disso? É porque aquela palavra é para aquele dia ali. Por isso temos que estar lendo todos os dias, né? Tem que fazer parte da nossa vida. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né? Nós que somos filhos de Deus, que obedeçamos a palavra dele, né? Que as colocamos em prática, que pedimos ao Espírito Santo todos os dias que nos ajude nessa caminhada, entendendo que não é fácil, né? A própria palavra de Deus diz, né, que o caminho é estreito, a porta é estreita, então não é fácil, mas nós, se obedecermos, pode ter certeza, nós vamos conseguir caminhar nesse caminho com a ajuda do Espírito Santo e iremos ser salvos pelo nosso Senhor Jesus, porque obedecemos a palavra dele e iremos ser chamados de filho e não bastardo. Aqueles que são bastardos, infelizmente, não conhecerão, né, a morada com o nosso Senhor Jesus, infelizmente. Mas nós colocamos essas palavras em prática, né, todos os dias, buscando ao nosso Senhor como o único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de andarmos em santidade no seu caminho, pedindo ao seu Espírito Santo que nos ajude e que nós estejamos sempre obedecendo a sua palavra, pois assim seremos chamados de filho. Lhe agradeço por tudo, lhe peço que abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens, os guardando, os protegendo e os orientando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.